A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui rapidinho para deixar a mensagem para o meu e o teu coração. Quero convidar vocês a participar comigo, a participar conosco de uma campanha de libertação, a pedido da irmã Joana Dark. Eu havia dito para ela que ia orar ao Senhor, pedir confirmação, o Senhor me confirmou, inclusive me confirmou através da irmã Silvia, que me convidou também a participar de uma campanha de libertação por 18 dias. Está sendo uma bênção e eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor já havia me dado e que também Ele deu essa palavra para a irmã Silvia, que algumas revelações do Senhor para ela. Está sendo uma bênção essa campanha e eu quero trazer essa palavra para vocês nesse dia de hoje. Antes eu peço aí, deixa o like, compartilha essa mensagem para que outras vidas sejam edificadas, libertas, se essa for a vontade do Senhor. E se inscreve aí no canal Naila Saldanha para fortalecer o canal, amém? Está no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 32 e o 33, que diz: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Ele, porém, respondeu: Senhor, esse que está respondendo é Pedro. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Aqui na palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus estava ali ministrando a ceia e chega a comentar que havia um traidor entre eles. E os seus discípulos começam a se indagar para saber quem era esse traidor. E ali se inicia uma mini discussão acerca de dizer quem era o maior entre eles. E o Senhor diz que o maior entre eles era aquele que fosse o menor, e aquele que dirige os passos fosse como que serve. Aqui o Senhor já no início diz para eles que nós todos somos iguais para Ele, que todos somos do mesmo tamanho. Quanto mais humildes nós formos, mais Ele nos ama, né? Mais Ele nos usa. E com certeza o Senhor sabia que Pedro, ele precisava de uma libertação, que Pedro era quem ia liderar os seus discípulos e que ia ganhar muitas almas para o Senhor. E que ele precisava dessa libertação e talvez nem ele soubesse que precisava dessa libertação. A palavra do Senhor vem nos dizer que Pedro era um homem sanguíneo, era um homem nervoso, era um homem precipitado. E nós vemos isso numa atitude que ele faz mais na frente, que eu vou comentar. E aqui logo após essa ceia, Jesus vai com Pedro e mais 2 discípulos para o Getsêmani. Lá ele se afasta e diz para eles orar, né? Para não cair no pecado, na tentação, e se afasta para orar. Quando ele retorna, estavam dormindo. Ele diz: vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora, e vai orar novamente. Quando ele volta, estão dormindo. Ele diz: Pedro, você não pode vigiar pelo menos 1 hora. Aqui Jesus estava o tempo inteiro mostrando a Pedro que ele precisava orar mais, que ele precisava vigiar mais, porque é orando, é vigiando, é meditando na palavra que o Senhor vai nos transformando, vai nos libertando. E assim ele vai a 3ª vez orar. Quando ele retorna, estavam dormindo, não estavam orando e nem vigiando. Logo nós vemos que vem Judas com os soldados, e Judas chega ali e beija o rosto de Jesus, que era o que indicava que ele era o Nazareno, para que os soldados o levassem preso. Só que Pedro, ele tira uma espada da bainha e corta a orelha do soldado chamado Malco. Quando ele faz essa atitude, ele mostra que realmente ele precisava de libertação, porque para liderar precisa ter sabedoria, para liderar precisa ter mansidão, para liderar tem que saber a hora, não é ser calculista, ser frio, mas é saber a hora de falar e a hora de calar, é saber a hora de agir e a hora de esperar. E ele não sabia, ele não tinha essa sabedoria. Então Jesus permitiu ele passar por isso, porque lá naquele diálogo que a gente leu aqui, que eu vou falar mais na frente, ele disse que já estava pronto, ele já se achava grande, ele já se achava perfeito. E ninguém é perfeito, nós todos somos falhos, nós todos e todas temos que pedir ao Senhor todos os dias para nos converter, para nos libertar. Voltando para a história, quando ele corta ali aquela orelha do soldado Malco, Jesus o exorta e diz para ele guardar aquela espada, não fazer aquilo, tinha que ser semelhante a Jesus.
e que se ele precisasse de ajuda, ele rogava ao Pai, e Deus mandava 12 legiões de anjos para ajudar. Só que era necessário ele passar por aquilo ali, que ele ia passar por todo aquele sofrimento, para que a Escritura se cumprisse, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a palavra do Senhor nos diz que então Jesus ele é levado pelos soldados e João vai seguindo até onde Jesus estava sendo levado, e Pedro ele ia seguindo a João, mas de longe, covardemente, com medo. Então realmente ele nos prova que ele não estava pronto, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. E ali ele praticamente se escondendo, é quando a gente vê que Pedro, quando ele chega ali, naquele lugar em que Jesus tinha sido levado, ele nega a Jesus 3 vezes. Quando ele nega, a terceira vez que o galo canta, a palavra do Senhor nos diz que Jesus fixa os olhos nele. É como se Jesus olhasse para ele e dissesse: tá vendo como você não estava pronto? Tá vendo como Satanás sabia as tuas falhas? Tá vendo como Satanás estava te observando e pediu para cirandar com a tua vida como faz com o trigo, e te jogar de um lado para outro, te testar? E eu roguei ao Pai, porque Ele sabia, porque Jesus nos sonda, Jesus nos conhece, Jesus sabe das nossas falhas, sabe dos nossos pensamentos, da intenção do nosso coração. E Ele roga ao Pai para não permitir que Satanás fizesse isso com Pedro. E quando Jesus olha para Pedro com aqueles olhos fixos, imagino eu que Pedro lembra que ele tinha dito que não negaria, que ele estava pronto para seguir, seja para a morte, para onde fosse, ele estava com Jesus. E ele entende ali que ele não estava pronto, que ele não estava preparado para enfrentar a morte, que ele não estava preparado para dar a sua vida por Jesus. E aqui é onde Jesus vai falar conosco. Porque muitas vezes nós achamos que estamos prontos para liderar, para fazer a obra do Senhor, mas o Senhor sabe que nós não estamos prontos. Só que diferente de Judas, que ele não teve a salvação, não teve a segunda oportunidade, porque ele não se arrependeu, a palavra do Senhor nos diz que Pedro ele chora quando ele vê Jesus olhar para ele. Ele chora e sai dali e se afasta dali. Aquele choro, a gente imagina que representa o arrependimento. Ele se arrepende de ter negado a Jesus. Ele se arrepende de ter se achado pronto, se achado forte. Achava que podia todas as coisas. Só que Jesus ia tratar com ele mais lá na frente. E foi consumado. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus é julgado, passa por todo aquele sofrimento, é crucificado e ao terceiro dia ele ressuscita. Quando chega Maria Madalena e Maria lá no sepulcro, a pedra já estava tirada e havia um anjo sentado. E aquele anjo diz para ela que ele havia ressuscitado e manda avisar para Pedro que era para ir com eles para Galileia, que ele encontraria com ele lá. Pedro recebe aquela mensagem, vai com os discípulos para Galileia. Ao chegar lá, Jesus não estava. Como Jesus não estava, Pedro decide precipitadamente também ir pescar. A gente lembra e quando ele diz ali que vai pescar, e aqueles discípulos dizem que vai junto, e eles vão pescar e passam ali aquela noite toda pescando e jogando as redes e nada pescam. Então de longe um homem diz: filhos, vocês têm o que comer? E quando João olha, diz para Pedro: Pedro, é Jesus. E Pedro vai ao encontro de Jesus. E lá eles sentam, e é onde começa a conversão de Pedro, a libertação de Pedro, a restauração de Pedro. Deus está dizendo para mim e para ti nessa tarde que não adianta, você pode desistir do Senhor porque você não consegue perdoar, porque você não consegue esquecer uma mágoa, porque você não consegue aquela libertação que você tanto precisa, a mansidão, o domínio próprio. Mas que Ele pode fazer isso por mim e por ti.
que você pode desistir dele, mas ele não desiste de nós. Ele está o tempo inteiro nos aguardando, nos chamando de filho, com tudo preparado para nós, para nos entregar o melhor, se nós reconhecermos que nós nada somos, que nós nada fazemos, que nós nada temos sem ele. Porque tudo é do Pai, tudo vem dele. Nada é de nós, querido e querida. E quando Pedro reconhece, ele reconhece ali, quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele responde: tu sabes. Ele pergunta novamente, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes, Senhor. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali ele não respondeu mais com aquela arrogância do início que estava pronto. Ali ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu sou fraco. Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu falho todos os dias. Senhor, tu sabes que eu sou cheio de imperfeições, mas eu te amo. O Senhor está falando contigo. Ele sabe que eu e você somos falhos, somos cheios de erro, de imperfeições, mas Ele nos ama. E hoje Ele te chama de filho, independente do que você tenha feito, se foi pecado, se você errou, se você falhou, se você não liberou perdão, se você agiu precipitadamente, se você não tem mansidão, se você não tem domínio próprio, o Senhor te diz, Ele tem para te dar. Ele tem libertação para te dar hoje, Ele quer te converter hoje. Basta apenas que você reconheça que você não é nada sem Ele, que você não consegue se libertar do pecado, que você não consegue se libertar dos erros, que o Senhor vai fazer sim na tua vida, como Ele fez ali na vida de Pedro. E nós vimos mais na frente ali a palavra do Senhor nos dizendo que a partir dali, Pedro passa a ser um grande líder. E ali ele ganha muitas almas para Jesus, e Pedro é muito usado, ele é cheio do Espírito Santo. A palavra vem nos dizer lá em Atos que Pedro, até a sombra de Pedro, onde passava, curava. Por quê? Porque o Senhor está dizendo para mim e para ti que onde nós caímos é onde Deus quer nos levantar. É onde nós falhamos, é onde é o meu pecado, é onde é o teu erro, que o Senhor quer nos ajudar a corrigir, a levantar. Se você crer, se você reconhecer, se você se arrepender, que sozinho você não consegue, que você precisa da ajuda do Senhor, Ele está pronto, te chamando de filho, de filha, para te libertar, para te transformar numa nova criatura e ser usada como Pedro, e usado como Pedro foi, usado grandemente por Deus. E é essa palavra que o Senhor te diz. Você pode estar dizendo que não presta para nada, que caiu, que errou, que é cheio de falhas, mas o Senhor te diz: eu te fortaleço, eu te liberto, eu te transformo, eu te converto, se você vier a mim, se você quiser, se você se arrepender. É essa a palavra que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração nessa tarde. O maior vilão, como diz essa música, sou eu. O maior vilão da minha vida sou eu. O maior vilão da tua vida é você. Nessa campanha eu quero testemunhar que nessa campanha, quando eu iniciei o segundo dia, eu passei por uma situação em que eu disse: não, eu vou resolver, eu vou falar com a pessoa, porque eu não aguento mais essa situação. E era Satanás querendo se andar com a minha vida. Era Satanás querendo impedir 2 libertações. Impedir uma pessoa a ser liberta da falta de perdão. E impedir a mim de ser liberta da questão de ser precipitada, de não ter mansidão. E quando o meu esposo disse: apenas fica calada. E eu ouço muito ele, porque ele é manso, ele é humilde. E eu nunca disse isso para ele, mas ele sabe que eu ouço muito os conselhos dele, porque são conselhos bons, então são conselhos de Deus. E então eu resolvi me calar, ficar afastada como Jesus orando. Até eu orei no lugar que eu estava, embaixo de uma árvore, de joelhos. E foi quando essa pessoa que Satanás tinha afastado de mim chegou a mim pedindo perdão, pedindo para que tudo que houvesse separado a gente caísse por terra naquele momento. E ali naquela hora eu entendi que eu ia perder a minha bênção por ser precipitada,
por não ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor já tinha me dito já tinha me dado essa palavra de Pedro, então ele estava falando comigo antes de falar com você. Então, o que eu tenho para finalizar essa palavra lembra de Jesus no Getsemane. Quando ele te chamar para orar na madrugada, levanta e ora. Levanta e ora, porque a carne é fraca. Nós precisamos estar o tempo inteiro orando, jejuando, pedindo ao Senhor para nos converter, nos libertar, para que a gente não venha a pecar. Que você fique com essa palavra. E eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, o Senhor nos desse essa palavra, meu Deus, de hoje, sobre libertação de nós mesmos, Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus libertar essa pessoa que está ouvindo, papai, essa mensagem. Liberta ela da falta de perdão, da falta de amor, do egoísmo, papai. Por você achar que está pronto, meu Deus, que é maior, que é melhor, Senhor. Em nome de Jesus, liberta essa pessoa que caiu, que pecou, Senhor. Em nome de Jesus, que tem dito que não presta mais, que falhou contigo, Senhor. Em nome de Jesus, liberta, visita ela. Em nome de Jesus. Amém?